Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês um versículo que fala o seguinte: Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força e Ele é tudo o que eu preciso. Salmo 73. Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar o quarto bimestre, ou seja, a unidade 4 do livro de vocês, ok? Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as regiões brasileiras. Nós vamos entender, né, o que significa regionalização, o que é uma região, né, e conhecer as duas principais formas de regionalizar um território brasileiro, né, a divisão regional do IBGE e a divisão em 3 regiões geoeconômicas, né, ou complexos regionais, né. Vamos entender ainda como a formação histórica do país explica a sua atual regionalização, né? E como os meios de transporte e de comunicação integram, né, o imenso território nacional, né, e propiciam fluxos, né, entre as regiões do país. Então vamos lá, vamos falar o que é região. Então, provavelmente, né, já sabe o que é uma região, né, e o que significa fazer uma regionalização. Então, nesse capítulo, né, que nós vamos estudar, né, esse assunto, né, ou melhor, retomar esse assunto, destacando pela regionalização do território brasileiro, né, para facilitar o entendimento, né, do que é regionalização do espaço. Né. Pense em duas maneiras diferentes de dividir o espaço de sua cidade, né, ou de seu bairro. Então você poderá, por exemplo, dividir a cidade em zonas central, né, norte, sul, leste, oeste, né. É um tipo de visão muito comum, né, entre as cidades brasileiras, médias e grandes. Então essa forma de dividir, ou melhor, essa regionalização usa o critério de localização de parte, né, ou seja, de cada parte do espaço. Mas você poderá também dividir esse espaço, né, ou seja, cidade, seja bairro, em áreas mais antigas e áreas mais recentes, né, e áreas com maior indensamento populacional, e outras áreas como as mais verdes ou pouca ocupação. Poderia ainda dividi-la, né, em áreas, né, com moradias mais luxuosas, áreas com moradias populares, áreas comerciais e mais industriais, e assim sucessivamente. Então, dependendo do seu objetivo, você poderá usar ainda os critérios, né? Por exemplo, se você quiser visualizar as áreas, né, com maior e menor adensamento populacional, poderá agrupar os bairros, né, de acordo com a sua população relativa, ou seja, os habitantes por quilômetros quadrados. Então, há várias formas, né, de dividir o espaço, ou seja, de regionalizar o espaço. Tudo depende do seu objetivo, né, e dos critérios que você vai adotar. Então vamos lá. Dividindo o espaço em regiões. Então, podemos utilizar várias formas de regionalizar um espaço, né? Cada uma mais apropriada ou mais adequada para uma determinada finalidade, né? Em geral, né, a regionalização consiste na divisão de um espaço em regiões ou áreas, né, que apresentam algumas características comuns. Assim, podemos definir a região como parte de um determinado espaço com características comuns relativamente diferentes, né, das demais áreas desse mesmo espaço. Então é possível, né, assim regionalizar uma cidade, um estado, um país ou um continente ou o mesmo todo o espaço mundial, né, a essa identificação do espaço, né, de regiões ou parte com características comuns, chamamos de regionalização. Então, a regionalização de um espaço sempre dependerá da forma de ocupação pelos seres humanos, né, e das suas dimensões, né, e seus traços físicos e principalmente os humanos, né, da economia e cultura. Então, vamos lá. Como regionalizar o território brasileiro? Então, sabemos que o território brasileiro ele é muito extenso, né?
com predominância de climas tropicais, em geral quente e úmido, né? E a maior ocupação humana na faixa litorânea, né? Sabemos também que ele é dividido em 27 unidades da federação, né, que formam, né, o Estado Nacional Brasileiro, né, um Distrito Federal e 26 estados. Há unidades com imensos territórios, né, como o Amazonas, Pará, e outras com áreas bem menores, né, como o Distrito Federal, Sergipe, Alagoas. Também há unidades mais populosas, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e outras menos populosas, como Roraima, Acre e Amapá, né? Assim como há estados mais industrializados e outros menos industrializados. Então é possível regionalizar o território do Brasil de várias maneiras, né? Principalmente por estes dois motivos, né, que está aparecendo na tela. O primeiro, né, que o território brasileiro ele é imenso e diversificado, né? E um dos maiores do mundo, né? Maior do que todos os países da Europa, com exceção da Rússia, né? Então, o segundo motivo é as mudanças espaciais, né? Que foram e continuam sendo imensas, né? E nesse espaço ocorre um imenso fluxo migratório, né? De pessoas que se deslocam, né, de uma área para outra, né? Além disso, né, muitos lugares do país ainda passam, né, por transformações profundas, né, como a chegada, né, de indústria e a modernização da agricultura, né, o desmatamento, o recebimento de muitos migrantes, né, com a expansão do povoamento. Observe esse primeiro mapa que está aparecendo na tela. Então, ele se refere à divisão regional segundo o IBGE, né? Então, essa divisão, ela em 1969, né, o IBGE dividiu o Brasil em 5 micro-regiões, né, levando em consideração os seguintes critérios: as semelhanças históricas, né, as semelhanças sociais, semelhanças econômicas, semelhanças naturais, o respeito aos limites políticos administrativos, né? Então, com isso surge as 5 regiões brasileiras, né? Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, essas são as 5 regiões segundo o IBGE. Então, o segundo mapa apresenta a regionalização dos 3 complexos regionais, né, de 1972. Olha só, é a outra divisão bastante conhecida, né, cada vez mais utilizada e estabelecida, né, pelo geógrafo Pedro no final da década de 1960, que divide o Brasil em 3 complexos regionais ou regiões geoeconômicas, né? Então, quais são essas regiões, né? São a Amazônia, né, o Nordeste e o Centro-Sul. Então, quais são esses critérios, né, para essa regionalização? Processos históricos, né, da formação do território brasileiro, né, e a integração nacional a partir da industrialização, né, buscando, né, a interrelações regionais, né, resultante da articulação do país com seu centro econômico. Outro critério foi os traços históricos, sociais, culturais e naturais, né, que caracterizam essa região. Outro critério, né, uma delimitação mais precisa, né, das regiões, procurando sua identidade regional, que independe dos limites, né, das unidades da federação. Então vamos lá? Então vamos falar da regionalização e a formação histórico-territorial do Brasil. A regionalização em 3 complexos regionais leva em conta a formação histórico-territorial do Brasil, né? As diversidades regionais de cada território nacional sempre resultam em sua formação histórica, em especial a forma de ocupação do território, né, e suas diferentes fases, né, com diversas atividades econômicas que produzem intensas modificações nesse espaço. Então, de fato, os grandes contrastes territoriais, principalmente aqueles, né, de ordem econômica, cultural e política, são em geral considerados, né, pela história de cada país, né? No Nordeste, representa a porção territorial de ocupação econômica mais antiga do Brasil, né? Foi aí que se iniciou a intensa exploração, né, do Brasil colônia, né, pelos portugueses, com plantações de cana-de-açúcar, né, na zona da mata, onde existem os solos férteis, né? Então, no passado, o Nordeste do Brasil teve a maior população, né, e a primeira capital
do país, né, que foi Salvador, que também já foi, né, a maior cidade brasileira, né? Contudo, a partir do século XIX ocorreu uma retração da economia e da população nordestina, né? Até recentemente o Nordeste forneceu grande número de imigrantes para as demais regiões do Brasil. O Centro-Sul, né, foi a região que mais se desenvolveu, sobretudo no século XIX, né, após a abolição da escravatura, a expansão da lavoura cafeeira e a industrialização do país. Foi também o que mais recebeu migrantes, né, principalmente vindo do Nordeste, e imigrantes europeus e asiáticos, né. Atualmente é a região mais industrializada e urbanizada do Brasil. Já a Amazônia, né, foi uma região pouco explorada durante séculos, né? Porém, ela vem sendo intensamente ocupada, né, num contínuo processo de destruição de suas matas, que também degrada, né, suas águas e diminui a extraordinária biodiversidade local, né? E a região que hoje recebe maior número de imigrantes, né, tanto do Nordeste como do Centro-Sul. Na realidade, nenhuma região é homogênea, né? Mas é possível observar, né, características comuns entre elas, né? As diversas áreas de uma mesma região, embora o Brasil apresente grande diversidade social entre pessoas e espaciais entre as regiões, as três regiões geoeconômicas formam um todo, né, e dependem, né, de uma das outras. Então vamos lá. As estreitas ligações entre as três regiões. As três regiões geoeconômicas do país refletem a condição econômica, né, cultural e política do Brasil. Elas são integradas, né, e dependem uma das outras. Por exemplo, que o declínio econômico do Nordeste e o desenvolvimento do Centro-Sul, que ocorreram especialmente, né, a partir do século XIX, não foram fatos isolados, né? Um está ligado ao outro. Então, as migrações que ocorreram dentro do território brasileiro também refletem, né, a maneira como as regiões geoeconômicas se integram, né? E com a emergência do Centro-Sul, aliada à concentração das propriedades das terras, né, nas mãos de poucas famílias nordestinas, muitas pessoas migraram para o Centro-Sul. Nos séculos 16 e 17, mais da metade da população nacional era constituída por habitantes, né, de estados nordestinos. E no final do século 19, né, o Nordeste possuía pouco mais de 70% da população brasileira, né? Essa porcentagem caiu para 35% em 1940, né, e para 27,8% em 2010. A Amazônia vem sendo, né, intensamente ocupada desde os anos de 1970. Então, trechos enormes da floresta amazônica foram derrubados, né, dando lugar a pastos, né, para a pecuária, e outros trechos foram reservados para agricultura, né, e mineração ou edificações, né, de cidades e povoados, para onde vão grande parte, né, dos imigrantes, né, provenientes do Centro-Sul e do Nordeste. Então, a influência do mercado internacional, né, o mercado internacional ele contribui muito para essas transformações, né? Observe o caso do açúcar brasileiro, né, com a diminuição das compras desse produto, né, que era produzido sobretudo no Nordeste pelo mercado internacional, a partir do fim do século XIX começaram a dissolver, né, as exportações de café. Começaram a se desenvolver as exportações de café. Como nesse período o café era cultivado principalmente em São Paulo, grandes contingentes populacionais, né, vindo dos estados nordestinos foram para o Centro-Sul. Atualmente, isso vem ocorrendo em relação à Amazônia, né, devido à procura internacional por soja, né, carnes ou minérios. Então vamos lá, vamos falar sobre o transporte, comunicações e integração regional. Os meios de transporte e de comunicação são indispensáveis, né, para a integração entre os locais, regiões e países, né? Os meios de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, hidroviário, entre outros, levam pessoas e cargas, né, para outras áreas. E os meios de comunicação, como jornais, revistas, internet e de um modo geral, né, permitem, né,
a comunicação entre pessoas, empresas, ou algo que favorece, né, a troca de informações, ideias e costumes, além de promover o comércio, né, e os serviços entre áreas próximas ou distantes. Então, até o início do século XIX, os meios de transporte e de comunicação eram poucos desenvolvidos, né, pois existiam apenas estradas para carroças, carruagens, e a primeira estrada de ferro com locomotiva a vapor só foi construída em 1804 no Reino Unido, né? A Revolução Industrial promoveu, né, no século XIX, uma modernização, né, nos transportes e nas comunicações, né, com a criação das ferrovias e a invenção do telégrafo, além dos navios, né, movido a vapor. Já na Segunda Revolução Industrial, né, no fim do século XIX até os anos de 1970, expandiu os meios de transporte, né, com o advento dos veículos, né, automotivos, né, e das rodovias, né. Houve ainda a invenção, né, e a expansão do transporte aéreo, né, e a modernização dos navios e dos portos, né. Foi esse período, né, que ocorreu a revolução dos meios de comunicação. A terceira revolução industrial, iniciada nos anos de 1970, é a da informática, né, dos computadores e suas redes, né, dos telefones celulares e da robotização, né, ela vem promovendo, né, uma nova etapa, em especial nas comunicações, né, com as pessoas e as empresas, né, conectada em uma rede. Os meios de transporte também foram bastante transformados, né, como a informatização e a maior racionalização dos portos, né, aeroportos e transporte terrestre, né, com o advento de novos materiais, novas fontes de energias, né. Veja que hoje o início da expansão dos veículos, né, e da eletricidade, né, com novas tecnologias como supercondutores que permitem, né, trens trafegarem com mais de 400 km por hora. No Brasil foi com a lavoura cafeeira, né, que surgiu o primeiro meio de transporte, né, considerado moderno, o ferroviário, né. Até 1854, quando foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil, o transporte de carga era feito principalmente por tropas, né, de mulas e de pessoas, né, com cavalos e carruagens. Então vamos lá, agora vamos falar sobre os meios de comunicação. Outro elemento importante, né, para a integração territorial do Brasil foram os meios de comunicação de massa, né? Inicialmente o rádio e depois a televisão, né? Antes desses meios existia os correios, os telégrafos, e com o tempo, né, vieram o fax, o telefone fixo, os jornais e revistas, né, entre outros. Os jornais, por exemplo, eram lidos, né, apenas por uma minoria da população, pois até meados do século passado, grande parte da população brasileira era analfabeta funcional, ou seja, eles não conseguiam entender o conteúdo que estava escrito. O primeiro meio de comunicação em massa, né, que se propagou por todo o Brasil, atingindo a maioria da população em todas as regiões, foi o rádio, né, especialmente a partir dos anos de 1930. Nos anos de 1960, a televisão se popularizou e se tornou o maior meio de comunicação, né, de massa, com as suas novelas, programas de auditórios e telejornais. Os telejornais passaram a divulgar notícias de todo o país e atingir, né, praticamente todo o território nacional. Se os meios de transporte, especialmente as rodovias, criaram um mercado territorial interno integrado às rádios e às redes de televisão, ajudaram a criar uma imagem da nação integrada, né, culturalmente pela sua música, pelas novelas. Desde os anos de 1980, né, há pelo menos um televisor em praticamente toda a residência no Brasil, né, inclusive nas camadas da população com menores rendimentos, né. Desde o final do século passado, outros meios de comunicação se expandiram, né, como a internet, né, e as intranets, né, os telefones celulares, entre outros.
Nos meios de comunicação de internet, diferentemente do que acontece com jornais, né, ou revistas impressas, o leitor pode participar ativamente, não somente lendo as notícias, mas postando comentários, né, compartilhando informação e publicando suas opiniões, né. Na internet, há maior integração, né, não apenas nacional, mas internacional, ou seja, ela é uma interação global. Apesar de propiciar a integração, né, entre as pessoas, regiões e até países, né, há aspectos negativos, né, nesse meio de comunicação. Com a internet, né, e as redes sociais, multiplicaram-se o que? As fake news, né, ou seja, as notícias falsas, né, que beneficiam alguns, né, e prejudicam muitas pessoas ou buscam manipular as opiniões delas, né. É o ponto de influência, né, até a tomada de decisão, né, como a escolha de um candidato, né, em época de eleições. Então, como podemos observar, né, pelos os mapas que estão aparecendo na tela, a telefonia móvel, né, se espalhou amplamente pelo Brasil, né, o que também ocorreu em todo o mundo. Atualmente, há mais telefones celulares do que pessoas no Brasil. Cerca de 235 milhões de celulares no início de 2018, né? Ocasião em que o IBGE calculava que a população brasileira em 208 milhões de habitantes. Também o acesso à internet se espalhou, embora mais concentrado, né, no centro-sul do país, onde a média de 60% das residências possui acesso à internet. Ok, pessoal? Então, para finalizar, peço que vocês façam essas atividades que está aparecendo na tela de vocês. O testeação, né, da página 193, testeação da página 197, o testeação da página 198, testeação da página 199, o Geolink 1 da página 200, Geolink 2 da página 204 e a atividade da página 208. Ok? Então, pessoal, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, qualquer dúvida com relação a essa atividade, eu estarei de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, ok? Então, até a próxima aula.